Jesus, nós viemos para te adorar. Nós viemos adorar teu santo nome. Que delícia isso, né, gente? Que delícia. Como é maravilhoso poder adorar Jesus. Aleluia. Você sabe, se você veio para adorar, você deve saber o que é isso. Porque você cantou, eu vim para te adorar. E eu tenho uma notícia talvez surpreendente para alguns. Você não pode adorar Jesus do seu jeito, porque tem um jeito que Ele gosta de ser adorado. Por exemplo, a minha esposa, eu sei o jeito que ela gosta de curtir o melhor momento dela. Minha esposa gosta de ter momentos de qualidade, não importa como nem aonde. Se eu ficar gastando tempo com ela só assim, sem a gente fazer nada, ela fica muito feliz. Já a Radassa, minha filha, ela gosta de você olhar para aquilo que ela faz e valorizar, dizer alguma coisa a respeito, nem que seja uma crítica. Tem dia que ela me mostra algo, eu não falo nada, ela fala: cara, você não vai falar nada, pai? Podia falar feio que eu ia melhorar, mas eu preferia um bonito, mas não falar nada. Então agradar a Érica tem a ver com gastar tempo com ela, e agradar a Radassa tem a ver com falar alguma coisa que ela quer ouvir. Se elas, sendo apenas seres humanos, elas têm os seus jeitos, suas manias de que aconteçam as coisas para elas, será que Deus não tem uma maneira, um jeito especial dele? Claro que tem. Quando a Bíblia diz que nós podemos oferecer sacrifícios agradáveis e aceitáveis a Deus, significa que tem algum tipo de sacrifício que Ele não aceita. Talvez eu e você no passado, na ignorância espiritual, a gente já fez algum tipo de sacrifício para Deus que Ele nunca pediu. Eu lembro um dia chegou um casal de namorados aqui, eles falaram: pastor, nós vamos fazer um voto. Eu falei: é mesmo, que voto? A gente não vai fazer mais coisa um com o outro. Eu falei: voto? É, a gente não vai fazer mais negócio. Eu falei: voto. Eu falei: gente, não queira exaltar o elementar, isso aí é obediência. Vocês querem votar, tem que ser alguma coisa depois que você está em obediência. Amém? Então você não pode dizer para o seu pai e para sua mãe assim: eu já lavei minha roupa, eu já fiz minha obrigação. Não, nossa obrigação é honrar os nossos pais para sempre, não é lavar roupa somente. Então, se você veio para adorar, eu sei que você veio para isso, o mínimo que você deve desejar é aprender como Deus gosta de ser adorado. Então, oração é uma maneira que Deus gosta de ser adorado. Cantar canções é uma maneira. Talvez você seja ainda um pouco tímido, mas se fosse o Brasil metendo 7-1 na Alemanha, você ia gritar, meter o louco, ia ou não ia? Eu ia gritar. Eu lembro que teve um ano que eu morava num sobrado, eu comecei a gritar no Natal assim, lá de cima: feliz aniversário, Jesus! Eu fiquei gritando: feliz aniversário, era Natal. Daí o Gu escutou lá no andar de baixo, falou para ele: nossa, tem um beldinho na rua gritando feliz aniversário, Jesus. Talvez foi isso que falaram dos apóstolos quando eles estavam queimando lá no cenáculo, cheios do Espírito Santo. Os beldinhos estão lá orando línguas dos anjos, alguma coisa assim. A adoração não é compreendida por pessoas naturais, mas a adoração precisa ser compreendida por Deus. Você sabia que um judeu, quando ele vai para o muro de lamentações, ele põe o quipá, aquele chapeuzinho aqui, e ele chega naquele muro onde todo mundo vai orar, e ele fica orando a Deus assim. Você já viu? Quantos já viram essa cena? Já? Um judeu ortodoxo orando assim. Por que será que ele ora assim? Porque ele é worshiper, né? Então ele já adora Deus balançando. Na verdade não, mas é o mesmo princípio. Um judeu acredita que enquanto ele ora e adora e balança o corpo, todas as moléculas do corpo dele estão adorando o Senhor. Então isso cumpre um texto bíblico que diz: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então existe uma maneira que Deus gosta de ser adorado, amém? Agora Caim foi o primeiro cara que inventou: eu adoro Deus do meu jeito. Naquela época o Senhor recebia sacrifício de carne e sangue.
Lá na frente ele começou a aceitar ofertas de cereal, mas naquela época ele aceitava alguma oferta que apontava para Jesus. Então Abel foi lá e ofertou da parte mais gorda que ele possuía, porque ele era pastor de ovelhas. Então Caim chegou e trouxe um monte de fruta, verduras e legumes e falou: tá aí, Deus, a nossa nova seita vegana. Aí Deus olhou e falou assim: esse aí eu não quero. Eu não estou falando contra veganos, tá, gente? Mas simplesmente a forma de adorar a Deus, Abel atingiu e Caim não. Então, se você veio para adorar, nós deveríamos saber o tipo de coisa que mexe no coração de Deus. Por exemplo, uma coisa que Deus não resiste: um coração quebrantado e contrito. Se você tem esse coração, Ele não vai te resistir. Dá para ter esse coração de algumas maneiras. Você pode ter pecado feio, você está todo esculhambado aqui gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Coração quebrantado e contrito, Ele não resiste. Ele te pega de volta, te recebe, transforma a sua vida, aleluia. Mas uma outra forma também é estar sendo perseguido por causa da justiça e você não ficar lá reclamando. Muito pelo contrário: eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo porque eu obedeço, porque eu amo Jesus. Seu coração está todo quebrantado, mas Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, amém? Só que tem coisas que podem mudar a nossa vida para sempre. Isso nem é um ofertório, isso é uma chave que pode mudar a sua vida. E foi muito legal porque os meus pais sempre nos ensinaram isso. Se você nasce na família Barreto, você vai aprender a honrar as pessoas. Se você nasce na família Barreto, pelo menos Zé Barreto, Cida Barreto, você vai aprender a honrar a vida do próximo. Então essa semana foi muito legal. 2 semanas atrás, meu irmão Lucas Barreto, ele estava aqui na igreja, e de repente ele começou a sentir a presença de Deus num momento como a gente estava adorando aqui. E Deus falou dentro do coração dele: o rei está aqui, o rei Jesus está aqui. Então ele me deu um testemunho. Ele falou: Lê, eu peguei minha melhor oferta, eu não fui levar para Poema, eu não fui levar para o pastor, mas eu queria reconhecer a presença de Jesus. Então eu queria dar um presente para o meu rei. Eu peguei uma semente e fui lá e plantei essa semente. De repente, 2 semanas depois, ele não pediu, ele não orou: Deus, o nome dessa semente aqui é um carro, é uma casa. Ele não fez isso, ele só reverenciou a presença do rei. E a forma com que você administra os seus bens aqui na terra garante que você está colocando tesouro no céu ou não. Tem gente esse ano que foi seduzido por pirâmide de rede de marketing apelativo, enfiou dinheiro e já perdeu. Teve gente que caiu na cilada de novo de outro Telex Free. Teve gente que investiu na Mega Sena da virada. Teve gente que colocou dinheiro, mas talvez ele nunca tenha plantado no melhor lugar que pode existir. Eu te garanto uma coisa: se você está pensando no futuro, na sua aposentadoria, e você adotar um jovem que não tem condição de fazer um curso universitário, e você bancar a vida desse jovem, plantar uma semente na vida dele, eu te garanto que quem dá aos pobres empresta a Deus. Eu te garanto que a verdadeira religião de Deus é: cuida do órfão, cuida da viúva e cuida do estrangeiro. Se você quer realmente plantar uma semente que vai mudar a sua vida, não baixe um aplicativo de aposta de Bitcoin, mas semeia na vida de alguém que é terra fértil, porque essa semente vai falar para sempre. Aleluia, gente. Eu estou te ensinando uma chave que talvez muita gente paga para entender e nunca vai entender, porque isso não é pago. Deus escondeu dos grandes homens e revelou aos pequeninos. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 10, verso 1: a rainha de Sabá soube da fama de Salomão, soube da fama que esse homem tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e ela foi até Jerusalém para pô-lo à prova, fazendo perguntas difíceis. Ela era uma rainha de um outro país, e ela viajou com uma comitiva poderosa, com camelos municiados de tesouros preciosos, e ela chegou até Salomão. E quando ela viu os discípulos de Salomão, ela já pensou que era o rei. Tamanha nobreza com que aqueles homens se comportavam. E o versículo 10 diz assim: ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Ela era uma rainha, e ela reconheceu a nobreza de outro rei. Quando os reis se encontram, eles trocam presentes.
Tem uma coisa muito simples, mas revela a nobreza. Você que é uma mulher, vai visitar outra irmã da igreja, outra mulher. Se você pega um vasinho simples da loja TED, de R$ 4,99, de uma plantinha, mas você leva aquilo com honra, aquela outra pessoa não reconhece vocês como apenas uma visita, mas como uma pessoa muito especial. É incrível certos níveis que nós chamamos de etiqueta, na verdade são princípios de ordem espiritual. Se você chega perto de um médico e quer filar uma consulta de graça, ou perto do vereador e quer simplesmente já chegar de cara falando para ele: me arruma uma bolsa. Então toda vez que você chegar perto de alguém que é protagonista, você vai virar o vitimista. A rainha de Sabá era infinitamente inferior a Salomão, mas quando ela chegou, ela mostrou o protagonismo dela. Eu quero semear da minha nobreza na sua sabedoria. E de verdade, o que ela deu para ele custa bem pouco, perto do acesso à mente dele, porque Deus fez de Salomão o homem mais sábio da história do planeta Terra. Imagina você poder ter um tempo de mesa com alguém tão incrível e impressionante como Salomão. Então, a partir de hoje, entenda que existe um homem muito mais poderoso que Salomão, e o seu nome é Jesus, e a Bíblia diz que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, se você reconhece a presença, mesmo você estando aí em casa, você pode estar aí em casa sentado, que nem um homem que entrou em recesso, mas você pode sentir a presença de Deus aí na sua casa, fazer parte desse culto como alguém que está aqui, e você pode simplesmente honrar Jesus. Então passou alguns dias, chegou um cliente para o meu irmão e disse assim: cara, estou vendendo um carro, único dono, 2016, muito completo, e cara, eu estou querendo um preço X. Então meu irmão foi lá e falou: cara, o que eu tenho, o que eu posso é isso. E era baixo. E nessa alta de vender carro acima, o mercado está louco, simplesmente um cara falou: não, Lucas, eu vou vender isso para você. E ele lembrou instantaneamente: reconhecer Jesus como meu rei. Eu tenho certeza que abriu a porta para algo que eu estava precisando, porque eu tenho 2 filhos e minha esposa às vezes vai de Uber, ou ela vai com o carro do meu sogro, e eu simplesmente preciso, como um pai de família, ter um carro. Sabe aquilo que você tem buscado, que às vezes é uma necessidade da sua família? Deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas do mundo não podem te dar isso, mas o Senhor, Ele pode prosperar você, Ele pode abrir uma porta de emprego, Ele pode abrir uma fonte inesperada, Ele pode criar uma oportunidade. Mas de verdade, se a gente agir como plebeu, a gente não vai estar honrando o que Deus deu. Você me perdoa o que eu vou falar, mas eu não admito a gente andar com a tela do celular quebrado. Foi Deus que deu. Eu nem admito dar um celular tão caro na mão de uma criança que pode moer o celular. Primeiro, que ele devia ter pai e mãe, não telefone. E eu não estou sendo radical. Em algum momento sim, o meu filho vê, a minha filha vê. Não é de radicalismo, mas se você não honra o carro que Deus te deu, a casa que Deus te deu, e você se acostuma, então você só conquista, daqui a pouco você rala a roda do carro e você estraga a sua casa. Então você se torna um simplista. E na verdade nós não somos mais plebeus. Jesus é nosso rei e nós fazemos parte da sua família real. Aleluia, amém. Então deixa Deus elevar você a um nível de nobreza. Eu gosto muito de almoçar com um amigo meu, profeta Rafael Conrado. E por mais pobre que a gente já esteve nos Estados Unidos, ele mora lá, toda vez que a gente ia comer uma boa comida, a gente orava assim: Deus, abençoe esse alimento em nome de Jesus e nos faz mantenedores das nações. Não importa se você tem pouco. Foi com 5 pães e 2 peixinhos repartidos que Jesus alimentou uma multidão. Aleluia. Então, meu amigo, a partir de hoje, reconheça Jesus nos ambientes. Reconheça Jesus numa celebração, reconheça Jesus num culto, reconheça Jesus numa pessoa. A última vez que eu tive uma experiência assim foi uma coisa muito incrível. Eu parei num posto de gasolina e o cara disse assim: baixa o aplicativo aí da Shell, você vai ter desconto não sei quantos centavos por litro. Eu falei: não precisa não, tomei com pressa. Ele: baixa aí, cara, eu espero. Eu baixei o aplicativo. Eu falei: agora, registra aí seu nome, CPF, nome. Ficou do lado da minha porta.
Aí eu registrei, aí ele falou: agora passa o número para mim que eu vou pôr aqui na maquininha e já vai descontar na bomba. Aí eu dei. Aí depois desse trabalho todo, ganhei, sei lá, R$7. Olhei para aquele cara e falei: cara, ele podia estar nem aí. Ele podia me julgar, ele parou um carro aqui bonito e eu estou aqui me lascando como frentista. Não, ele ficou ali. De repente a Érica veio vindo, ela comprou umas coisas. A hora que ela veio voltando, eu senti no meu coração: cara, vou plantar R$100 na vida desse frentista. Falei: vem aqui, queria te agradecer por você me ajudar a economizar, mas eu queria plantar uma semente. Ele olhou para mim assim e falou: não precisa. Eu falei: cara, não me impede de ser abençoado. Eu reconheci que ele podia ser um frentista triste por estar ali fedendo gasolina e trabalhando num dia difícil, mas ele foi nobre e as suas atitudes atraíram a nobreza de Jesus que pulou dentro de mim. Então a hora que eu plantei aquela semente, cara, imagina a alegria daquele cara. Embora aquele dia eu falo: meu, ganhei 100 só por... E eu não perdi 100, mas eu semeei numa terra fértil e reconheci que o trabalho daquele homem era nobre. Imagina se nós repartirmos as sementes que Deus tem nos dado, nós vamos mudar a história de muita gente. Aleluia, você está feliz ainda? Então nessa hora separa a sua semente, se você está preparado para isso. Se você que está aí em casa, você tem esses meios aqui embaixo que você pode ofertar. Se você está aqui na igreja, tem maquininhas lá no fundo, tem o Pix também que você pode mandar. Você pode trazer a sua oferta. Mas nós queremos adorar Jesus nessa hora. Reconheça a presença dEle e nunca deixe. Não há ninguém como Tu, Jesus. Nunca deixe de reconhecer a presença dEle. Rei dos reis, a vitória é Tua. Rei dos reis, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Você pode reconhecer a presença de Jesus nesse lugar? Rei dos reis, a vitória é Tua. Rei dos reis, não há outro como Tu. Você que está em casa, você pode cantar essa canção e reconhecer a presença de Jesus. Rei dos reis, a vitória é Tua. Rei dos reis, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, pois sabemos que são homens que administram, mas é o Senhor que recebe. Se existe alguma maneira de juntarmos tesouro no céu, é sim, Senhor. Reconhecemos os lugares onde o Senhor deseja que a gente venha plantar nossa semente. Guia o nosso coração para semear na vida do órfão, da viúva e do estrangeiro, dos necessitados, Pai. Nos livra da ganância, Senhor Jesus, e nos livra da cilada, do lucro rápido, que simplesmente vem sorrateiramente para roubar aquilo que tem sido a dignidade que o Senhor tem dado para os homens e mulheres de Deus. Nos livra das ciladas, Pai, e nos guia pelos caminhos da obediência, onde estão escondidos seus grandes milagres, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Está feliz aí? Queria convidar você de casa para copiar o link agora do YouTube e mandar em todos os grupos que você pertence sem querer. Joga no grupo aí do seu condomínio, joga no grupo das suas amigas, porque Deus vai falar muito com você hoje. E eu acredito que algumas pessoas desesperadas esse ano precisam mesmo dessa palavra.
Então eu quero que você que está em casa saiba que você faz parte do culto aqui com a gente. A gente está aqui exposto à presença, mas você que não pôde estar aqui com a gente, não pode, você está junto com a gente aí de casa. Então pega o link, sem querer, depois você põe assim: ops, pastor, mas não é mentira? Não, você zoou o ano inteiro e vem criticar a minha estratégia de evangelismo mundial. Nada a ver você. Está dando lugar para o Satanás. Não foi reto a vida toda. E agora, poxa vida, lembre de Raabe, que foi livre, que deu um miguezinho. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo dom da vida, obrigado por podermos estar aqui mais esse ano, obrigado porque temos vencido essa terrível pandemia que tem assolado a terra. Senhor, nós te suplicamos que venha sobre todo mundo que está aqui com espírito de revelação, suprindo, Senhor Jesus, a nossa fome, a nossa necessidade, suprindo os desejos do nosso espírito, Senhor, que clama Abba, que clama por Ti, ó Deus. Espírito Santo, que o espírito de revelação não venha só sobre os ministros que estão na plataforma nesse dia, mas venha sobre todas as pessoas que estão aqui e alcance todas as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo, em nome de Jesus, amém. Eu me converti, meus amigos, em 1999. E assim, eu era muito atrapalhado, eu era muito estranho em relação à minha igreja. Minha igreja, as pessoas eram bem crentes, mas eu era um cara que viveu no mundão. E até hoje, mesmo sendo pastor, eu não tenho uma linguagem crentez. Imagina naquela época. Eu não sei falar muito, tá amarrado, tá repreendido, essas coisas que crente fala. Mas o Senhor foi me ensinando a viver o evangelho. Eu não estou falando contra isso, estou falando que eu não consigo muito. Mas naquela época eu era doideira mesmo. E eu me lembro que um dia um pregador frenético, cheio da presença do Espírito Santo, ele começou a tacar o terror no culto. Ele pregava, soltava umas rajadas de língua estranhas, e daqui a pouco ele dizia: investe no jovem na sua igreja, levanta a próxima geração para servir Jesus. E à medida que aquele homem ia falando, eu ia queimando no meu lugar, e eu ia falando: vai Jesus, vem em mim então, mira eu Jesus. E de repente ele falou: levanta o jovem para ele pregar, creia no jovem pregador. Então eu fiquei assim no banco de trás: Deus me chama que eu prego domingo que vem. De repente, cara, a irmã que liderava a mocidade era o nome do nosso grupo de jovens, ela virou para trás e falou assim: Leandro, você prega domingo que vem? Eu falei: demorou. Daí meu coração quase veio pela boca, eu falei: mano de Deus, por que eu respondi isso? Tá bom, eu já estava convertido 9 meses, e eu fui intenso, li bastante a Bíblia. Eu acho que eu tinha lido umas 3 vezes a Bíblia em 9 meses. Eu tinha fome de Jesus, porque eu perdi tudo. Eu perdi todos os meus amigos, o meu casamento, o meu trabalho, eu perdi tudo. Então me restou chorar e orar. Eu tinha uma Bíblia, um caderno. Então eu lia a minha Bíblia e li os textos embaixo, que era uma Bíblia de estudo, e eu ia anotando as revelações que Deus colocava no meu coração naquele caderno. Eu ainda me lembro como hoje. Tem dia que eu estou pregando, vem revelações de 22 anos atrás, 21 anos atrás, eu escrevendo as revelações que Deus me dava, e lágrimas dos meus olhos caindo, e caía em cima do caderno. E naquela época eu não tinha condição de fazer um sincronismo teológico. Eu não conseguia ser extremamente exegético. Eu não sabia o que era homilia, que é a arte de pregar. Eu não tinha nada, cara, que conectasse a mensagem e eu pudesse entregar o recado de Deus, mas eu queimava e eu tinha uma história louca de conversão. Então eu busquei Jesus a semana toda, e Ele me deu um versículo, Daniel 12:13: tu porém vai até o fim. E cara, e vai até o fim não é vai até o carnaval,
não vai até o Natal, é até o triunfo eterno da igreja, amém? Morre fazendo isso. E eu comecei a pregar, e a minha mãe teve notícias que eu vivi na droga, mas ela foi até o fim. Agora, glória a Deus, eu estou aqui, aleluia, a igreja. E meu pai também viveu bebendo umas e outras e muitas outras. E aí minha mãe orou por ele, e Jesus transformou meu pai, minha mãe foi até o fim. Cara, eu não tinha teologia suficiente, mas eu era apaixonado por Jesus. E quando eu li os textos bíblicos, ele queimava dentro do meu coração. Só que o tempo vai passando, você fica bom de pregar. Não que minha pregação seja boa, mas você vai sabendo o que fazer. Se tem uma boa introdução, corpo e conclusão, e você busca Jesus, e você é fiel à exposição do texto sagrado, você não inventa, você só fala o que está ali. Amém, cara, você vira um bom pregador, porque estão pregando tanta barbaridade hoje em dia. Não está difícil ser bom pregador. Aliás, é a época mais fácil de toda, porque o que as pessoas inventam, as pessoas estão confundindo grandes homens conquistadores do mundo com pastores, porque eles estão misturados em cima da plataforma. Eles se juntam e daqui a pouco vende curso, vende a igreja, e daqui a pouco é uma baderna. Mas pregando por aí, a minha mensagem foi mudando, ela se tornou temática. Criticamente na teologia, eu tenho uma mensagem normalmente temática. Eu escolho um tema, Jesus revela um tema no meu coração, depois eu vou montando uma estrutura bíblica que revela aquele tema. Mas o tipo de pregação que eu vou fazer hoje para você é o meu tipo favorito, porque é aquela pregação que pula da Bíblia dentro do coração do pregador, enche o espírito dele, enche a alma dele, e ele começa a chorar só porque ele está lendo a Bíblia, e de repente aquilo que faz efeito dentro do pregador, ele sabe que ele pode servir para as pessoas, porque aquilo que te marcou é a maneira que Deus pode te usar para marcar outras pessoas, amém? Agora hoje, claro, que depois de anos estudando as Escrituras, lendo o livro, lendo a Bíblia, você sabe não viver só de uma revelação, que pode ser uma revelagem, mistura de revelação com viagem. Tem que ser uma revelação doutrinária, pode até ser uma revelação de Deus, mas ela tem que ser calçada na palavra, para ela ser realmente uma mensagem poderosa, amém? Então esses dias eu abri a Bíblia no livro de Ruth, apenas 4 capítulos, que livro maravilhoso, minha gente. E eu já preguei muito sobre Ruth. Nos últimos tempos eu fiquei mais neotestamentário, pregando mais a mensagem do Novo Testamento, da Nova Aliança. Mas o Senhor jorra, quando Ele está afim de falar, irmão, Ele fala através de um versículo, Ele fala através de 5, Ele fala através de uma história. Então deixa eu compartilhar com você a experiência que eu tive com Jesus 2 semanas atrás. Ruth capítulo 1, verso 1. A Bíblia diz: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com sua mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi. Seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Só que de verdade não deu nem para prosseguir no texto. Eu fiquei no versículo 1 2 dias, porque o versículo 1 é muito poderoso. Está aí a vantagem de ser íntimo das Escrituras. Houve fome na terra. Então houve fome na terra, não tem o que interpretar, amém? No hebraico, no grego, no aramaico, houve fome na terra significa não tinha rango. Mas o homem de Belém de Judá, ele saiu e foi para Moabe atrás de comida. Só que Belém significa casa do pão. Olha que louco, padaria. Foi Natal, não foi? Jesus nasceu aonde? Vamos fingir que todo mundo aqui é crente e lê a Bíblia. Quando eu falar Jesus nasceu aonde, você diz Belém. Jesus nasceu aonde, igreja? Meu Deus, que igreja exemplar. Eu sei que todo mundo sabia, gente.
Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ele nasceu numa cidade chamada Casa do Pão, padaria. Cara, você imagina você entrar numa dessas padocas paulistanas, que é a melhor padoca do universo. Uma padaria que tem comida e tem suco relaxante para pálpebra caídas, pé de moleque de catuçaba, linguiça curtida não sei aonde, maionese do alemão, todo tipo de comida, não importa se é grego ou troiano, corintiano ou palmeirense, entrou na padoca, tem o que você quer. Gente, essas padarias são fenomenais. Agora você imagina se entrar nessa padaria fenomenal, que nós conhecemos essa cultura, a gente está em São Paulo. Em São Paulo é mais louco ainda, 3 horas da manhã você falou, eu quero caldinho de feijão, você toma. Que negócio bizarro, cara. Agora você imagina um dia você entrar nessa padoca e falar, queria pão, a moça fala, não tem. O que você ia falar? Não acredito. Alguns de nós que já roda a baiana, sai fazendo uma história aí, nessa padaria não vem aqui, porque aqui não tem pão. Como se você pudesse resolver a vida jogando as coisas no Facebook. Gente, é ridículo isso, por favor. Se for da Poema, dá um tempinho, não paga esse mico de Dona Florinda não para nós. Vamos ter paz com a vizinhança. Cara, presta atenção, não tinha pão na padaria. Só que deixa eu piorar essa história. Eu estou falando da padoca não ter pão. Agora você imagina você vir para a igreja, aonde você deveria se alimentar do pão vivo que desce do céu. Aí eu estou aqui falando de prosperidade, falando de inteligência emocional, falando de cura da alma, falando do sei lá o que mais. E aí você fala, mas eu fui no culto só para ouvir sobre Jesus. Será que tem algum lugar que alguém está pregando sobre Jesus? Será que tem algum lugar que eu vou sentir a presença de Jesus? Imagina você chegar na igreja e na igreja não tem palavra de Deus. Hoje tem gente congregando com a gente à distância no YouTube agora, porque ele mora numa cidade onde não tem palavra de Deus. Só que o nome da cidade era padaria. Gente, eu e os pastores da Poema, a gente pode perder tudo na vida, a gente só não pode perder o pão vivo. O dia que a gente não servir mais pão, cara, se lasque todo mundo, vai embora atrás do pão. Agora deixa eu piorar um pouco. Eu entrei na igreja uma época e eu era apaixonado tanto por Jesus, que eu evangelizava qualquer pessoa, por pior elemento que ele fosse. Eu chegava na rua, evangelizava e falava que Jesus o amava. Mas eu estava espiritual, eu estava queimando. Daí eu me lembro da época que eu comecei a olhar na minha igreja e falar, peraí, aquele irmão canta baixo, aquele canta alto, o cara da mesa de som põe um som muito alto, o pastor fala demais de oferta, mas a mulher do pastor, coitada, pensa que canta, mas não canta. Daí ela sobe lá e fica que nem uma cigarra lá, estraga. Eu comecei a arrumar confusão com a igreja inteira. Sabe por quê? Porque quando eu estava queimando, eu vi esperança na vida de qualquer moribundo. Mas quando eu parei de queimar, eu só via carnalidade. Se você está na carne, você só vai ver as pessoas na carne. Mas se você está no Espírito, você pode olhar para o caos, você vai ver aquilo com os olhos de esperança. Aleluia. E se o pão está faltando só para você? Não falta para o seu líder, não falta para a sua igreja, mas você não consegue mais ver o pão. Leandro, mas tem como? Tem. Às vezes nós cobiçamos muito mais o dinheiro do que o pão, muito mais um relacionamento que vai acalmar a minha emoção do que o pão. Às vezes eu quero usar a igreja do Senhor para eu fazer meus negócios, ao invés de eu cuidar dos negócios dele. Às vezes eu começo a viver uma vida falsa, eu pinto que sou alguém que não sou. É porque eu já perdi o pão. Então o maior erro de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion foi sair de Belém. Porque se há um lugar
que a Bíblia tinha uma promessa para nascer o pão vivo. Não era em São Paulo, não era em Nova York, não era na Cidade do México, não era em Tóquio, não era em Dubai, não era nas maiores cidades do mundo. Mas de ti, Belém, virá o Salvador das nações. É da padaria que vem o pão. Eles sabiam daquilo, mas Elimeleque falou: amor, não tem mais comida aqui, vamos embora. E Noemi, como uma mulher sábia, foi junto com o marido. Malom e Quilion, seus filhos, também foram. Elimeleque significa meu Deus é rei, então por que não confiou nele? Noemi significa minha delícia. Malom significa doente. Quilion, desfalecido. Olha que desgraça de família. O pai, meu Deus é rei. A mãe, minha delícia. Primeiro fruto do relacionamento deles, doente. O segundo, desfalecido. Tem gente que consegue desejar ser líder na igreja, pastor, pregador, mesmo tendo em casa um doente, um desfalecido. Nunca deseje por isso, irmão. Quando o Senhor começou a me chamar para virar pastor, eu fiquei orando por 7 anos. Não aceito até que o meu casamento seja restaurado. Eu não vou conseguir pregar sobre família. Faz para mim primeiro, Jesus, por favor. Porque quando eu tiver que pregar no culto de família, eu não vou querer. Quando eu for falar em restauração de casamento, eu não vou conseguir. Não aceite meia cura. Jesus não é mineiro. Meia cura é queijo, gente. Pelo amor de Deus, a piada é ruim, mas o propósito é alto. Ele faz a cura por inteiro. Mas Elimeleque falou: vamos sair daqui. E foram para Moabe. Moabe significa o outro pai. Quando você abandona o seu rei, você vai procurar outro pai. A paternidade do mundo que tenta te seduzir. Todo cara que não crê nos propósitos de Deus, ele sempre é atraído por cilada. Isso é física quântica. Se você é uma pessoa de Deus e você não faz gambiarra e anda na nobreza, você vai atrair para suas vidas os nobres. Mas se você faz coisas que não deve, você vai atrair pessoas que fazem coisas que não deve. É natural. É naturalmente magnético. Versículo 3: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com Ruth e Orfa, mas também eles morreram. Então aquilo que era ruim piorou. Nunca duvide de sair da presença de Deus, fica ruim, mas depois só piora, irmão. Não existe fofura por desviado. Se você estava desviado, ainda bem que você veio aqui hoje, porque esse é o último dia de desviado. Vocês deviam amar o filho pródigo, gente. Era para falar um aleluia com força. Ou vocês são o filho pródigo da casa? Seja bem-vindo, desviado, em nome de Jesus. Está melhorando. Gente, ela tinha um marido que o Deus era rei só no nome, mas não era rei da vida dele. Um filho doente e um filho desfalecido. Arruma 2 noras. Uma, o nome significa amizade, a outra, gazela. Sempre tem os irmãos gazela, né? Saltitando para cá, saltitando para lá. Você vai chamar atenção, saltitada rapidinho do Neymar, dá uma pedalada, vaza. Você vai dar uma exortada, escapou de novo. Sempre tem um irmão gazela. De repente morre todo mundo, sobra o quê? 3 viúvas. Gente, misericórdia. Aposto que o ano que aconteceu isso foi 2020. Pior ano da existência. De repente, lá no versículo 6, Noemi fica sabendo que Deus está dando pão na poema de novo, mas ela estava desviada. Ela estava bem longe daqui. Esqueceu os louvores e estava cantando. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, porque o louvor você não consegue gravar, mas daqui a pouco você canta o funk sem nunca ter ouvido. Que coisa, né, gente? Isso acontece comigo. Ergue a mão alguém para não me deixar passar vergonha, gente.
Sempre vem uma música que você fala, mano, aonde que eu aprendi essa coisa? Mas aquela canção que tem a ver com a sua vida, os propósitos de Deus, você esquece. Ai, como era que é mesmo a música do Zaqueu? Teve gente que esqueceu a música do Zaqueu, gente. Quando Noemi soube que lá em Moabe, que o Senhor veio em auxílio do seu povo e começou a dar alimento em Belém, ela decidiu voltar. Só que no que ela está voltando, ela fala assim para as duas noras dela: gente, o mundo tem uma lei desleal. O mundo é dos espertos. Repete comigo: o mundo é dos espertos, mas o reino é dos filhos de Deus. Amém? Não adianta você querer dar certo no mundão, porque o mundo é dos espertos, você não vai ser. Agora, se você for, você não vai ser filho, porque Deus não vai receber nosso jeitinho brasileiro. Então olha só, existia uma lei na terra dela, em que uma mulher viúva, ela se casa com um parente do falecido, para que ela desse continuidade ao clã, à família, ao sobrenome. Então Noemi está indo embora com as duas, e ela diz assim para as duas: se eu fosse vocês, eu voltava para a casa dos seus pais, vocês ainda são jovens. Eu sou uma viúva velha, mas vocês são viúvas jovens. Volta para a casa dos seus pais, quem sabe vocês arrumam uns garotões aí, vocês casam, porque vocês não vão esperar, né, a velha aqui casar, ter filho de novo, eles crescer para casar com vocês, para honrar Malon e Quilion. Vocês vão esperar? Nessa órfã, lembra dela? A gazela. Tá bom, chorou, mas fazer o que, né? Aleluia. Ai, sogra, não. Partiu Moabe. Desculpa aí. Tamo junto, mas bem longe. Tem uns irmãos que desviaram, escreve para mim no meu Instagram: tamo junto. Junto na onde, irmão? Tá indo pro inferno, eu não tô. Como assim tamo juntos? Vá se lascar, Deus que me livre desse irmão. Vai escrever tamo junto pro diabo, velho. Sai fora. Cara, de repente Ruth olha para a sogra e diz o famoso verso 16 e verso 17. Ruth respondeu: não insista comigo que eu te deixe, e não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares eu ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Cara, aqui nasce paternidade espiritual, aqui nasce ligação espiritual. Talvez você vive triste porque seu pai ou sua mãe ou o povo da sua família te negligenciou. Mas a família de Ruth era toda moabita. Mas quando ela encontrou uma mulher que tinha um propósito mais alto, ela declarou: eu posso não ter pai para honrar, eu posso não ter mãe para honrar, eu posso não ter marido para honrar, mas me restou você, sogra. Mas eu sei que há uma promessa sobre sua vida. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Onde você for eu vou, o que você fizer eu vou fazer. Ela apontava para a obediência de Jesus. O que ele viu o pai fazer, ele fazia. O que ele ouviu do pai, ele nos contou. E tudo o que ele fez foi o que ele tinha visto e ouvido do seu pai primeiro. E ele nos revelou assim: o Deus Todo-Poderoso, de alguém que vai na sua frente, ele derrama heranças espirituais sobre a sua vida. Quantos de nós tinha uma avó crente pra caramba, que estava orando pela nossa conversão? Seu pai e sua mãe podem ter negligenciado, mas sua vozinha profetizando. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida, versículo 18, então ela prosseguiu as duas para Belém. Para onde elas foram? Para onde elas foram, igreja? Foram comer pão. Elas queriam, não era um churrasquinho.
Elas não queriam ouvir as músicas que mais fazem sucesso no Brasil. Sabe que música que mais faz sucesso no Brasil? Música de corno, música de traição, música de pular cerca, música de fui abandonado, música de quero dar minha vida para alguém que não se importa comigo. Por que que essas músicas fazem sucesso? Porque essa é a realidade da maioria das pessoas. Eu prefiro não entrar no hype do que cantar a desgraça que acontece no meu país. Eu prefiro ficar fora do hype, mas profetizando que essa vida de moabita não é nossa, porque o nosso Deus não nos despreza, o nosso Senhor não nos abandona. E se alguém da nossa família viveu essa vida, ela está repreendida na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque foi Ele que mudou a nossa sorte. Aleluia, aleluia. Então quando Noemi está chegando de volta na Poema, está chegando de volta em Judá, na padaria, as pessoas olham e falam: meu Deus, não é Noemi? É assim que você tem que reagir quando alguém que saiu do nosso meio voltar. É assim, cara. Por quê? Porque o dom é irrevogável. Deus já colocou dons em pessoas, elas ministraram no nosso meio. Hoje elas estão desviadas, passeando lá como uma gazela. Mas a promessa de Deus não morreu. Enquanto elas não morrem, a promessa de Deus está de pé. Então, quando Noemi chega, todo mundo que disse: Noemi. E o que significa Noemi? Delícia. Dona Delícia, é você. Dona Maravilhosa, é você. E da onde vem esse nome, gente? Salmo 37, versículo 4. Se você fizer do Senhor o seu prazer mais alto, é certo que Ele te chamará de minha delícia. É certo que Ele mimará a sua vida. Não há nada nem ninguém que você tem que buscar mais do que Deus, porque se você fizer dele o seu prazer mais alto, é certo que Ele te escolhe de maneira diferente dos demais. Sério, Leandro, mas Deus ama todo mundo. Não vem com papo totalitário no evangelho. Quer ser canhota, o problema é seu. Mas não tenta mudar um Deus conservador que conserva a família num canhota. Não tenta mudar isso. Quem tem mais de um filho aqui, ergue a mão. Por favor, deixa eu te ver. Vocês amam os filhos que vocês têm? Ergue a mão. Pode baixar, obrigado. Vocês amam iguais os filhos que vocês têm, mas vocês têm prazer diferente em cada um deles. Se tem uma mãe aqui que você tem um filho na presença de Deus e o outro desviado, você ama os dois igual. Mas o que está na presença de Deus te dá mais prazer do que aquele que está no mundo. Sim ou não? É assim que Deus sente prazer. Quem ama Jesus? Os que me amam praticam e obedecem as minhas palavras, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Ele ama todo mundo, porque Ele deu a vida por todo mundo. Amém, igreja? Mas Ele tem mais prazer em alguns. Ele fez esses alguns especiais? Não. Mas eles têm respondido com ousadia em direção às promessas de Deus. Então por isso que eu não falo para aquele mano lá, tamo junto, porque não tamo. Eu estou me lascando aqui esse ano, irmão, fora de casa, sem casa, vai fazer um ano. Alguém fica: nossa, como que deve ser? Nem queira saber, velho. É péssimo. E ainda teve gente que falou para mim: perreio gourmet, hein? Vem viver a minha vida. Cara, um ano que eu estou falando: Jesus, cadê minha casa? Cadê minha casa, Jesus? Então quando alguém olha e fala: Noemi, é você, Dona Delícia. Dela: não me chame mais de delícia, porque Deus tornou minha vida amarga. Eu saí daqui com tudo e eu voltei para cá de mãos vazias. Eu saí com uma família, mas eu voltei para cá apenas viúva. Não me chame mais Noemi, porque meu nome agora é amarga. Ei, talvez até o seu nome não seja um bom nome. Quando Jabes nasceu, a Bíblia diz
porque a sua mãe teve tantas dores, ela o batizou de Jabes, que significava não desejado. Se você tem um nome que você nem gosta, ou o seu nome representa um adultério, ou representa um estupro, ou representa uma tentativa de aborto, e você é ferido com isso, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus vai entregar uma pedrinha branca na sua mão. Ele diz em Apocalipse, e lá vai estar escrito um nome, que só você e o Cordeiro sabem esse nome. Esse é o seu nome profético, esse é o nome do seu propósito. Não há maldição na terra que possa simplesmente segurar a bênção do nome que é sobre todo nome. Esse Jesus vai te dar um novo nome na glória. Quando eu li isso, cara, eu fiquei com vontade de falar para as pessoas, quando alguém fala, qual é o seu nome? Leandro, por enquanto. Por quê? Porque eu vou ter um nome top. E olha que eu gosto do meu nome. Significa coisas muito boas que tem a ver com o meu chamado e ministério. Você sabe, às vezes você sofreu e você quer mudar o seu nome, que Deus já deu de delícia, para amargo. Sabe, um cara não ora porque ele fala assim, eu orei e minha mãe morreu, então eu não oro mais. Então ele teve uma experiência frustrante com a oração. E a Bíblia diz, pedi, e lhe será dado, bater, e lhe será dado. Mas ele fala, não, mas eu orei e minha mãe morreu, então agora eu não oro mais. Onde ele levou o dízimo na igreja e o pastor roubou. Daí ele fala, eu agora não dizimo mais. Ei, o diabo quer te chamar de amargo e de amarga, mas Deus te chama de delícia. A oração, os dízimos, o clamor faz parte da adoração, do ecossistema chamado Igreja de Jesus, aleluia. Você não vai viver por uma lembrança terrível, você vai viver por uma promessa mais alta. Vamos lá, igreja, fala um aleluia aí. Meu Deus do céu. Não me chame mais de Noemi, me chamem agora de amarga. O Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias eu voltei. De repente Ruth é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Como que do nada, depois de tanto perreio, você vira a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa? Como? Repete comigo, no caminho da obediência estão escondidos os grandes milagres de Deus. Vamos falar de novo, no caminho da obediência estão escondidos os grandes milagres de Deus. A Bíblia diz, verso 1 do capítulo 2: Noemi tinha um parente por parte do marido, um homem muito rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, seu marido, e ele se chamava Boaz. Boaz significa rapidez. Uma vez que Deus cumpre o propósito na sua vida, a segunda fase é velocidade, rapidez. Uma vez que Deus imprime dentro de você a natureza que Ele quer te dar, depois vem velocidade na sua vida. Deus demora muito tempo para fazer uma coisa bem rápido. Você está entendendo? A Bíblia diz que Jacó trabalhou muitos anos por sua esposa, 14 anos, e quando ele chegou perto dela, a Bíblia diz que parecia que foram poucos os dias. O processo de Deus pensa num negócio cabuloso e fenomenal. Demora muito tempo para você se tornar aquilo que Deus quer fazer de você. Só que de uma sexta para o sábado se cumpre todas as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Por quê? Porque chega o Boaz de Deus. A rapidez chegou. Repete comigo, assim que o propósito se cumpre em mim. Ah não, gente, fala sério comigo, vai. Eu estou queimando aqui. Vocês vão me deixar sozinho aqui, meu? É o último culto do ano. O que eu falei para você repetir mesmo? Como? Deus tem velocidade para cumprir as promessas em minha vida. Então fica frio. Se você é dos anos 80, fica fral. Fica frio. Porque Jesus não está demorando, Ele está caprichando, aleluia. Ele está fazendo bem feito, amém. Então Noemi, ela sai, versículo 3. Então ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros.
casualmente entrou justo na plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Olha que sorte que ela deu. É muita sorte, né, gente? É isso que as pessoas falam dos obedientes. Mas que sorte, hein, Leandro? Você não viu nada. Se eu postar tudo, você pira. Mas é sorte que não acaba mais. Até para quem cola na nossa, dá sorte também. Por quê? Porque no caminho da obediência se escondem os grandes milagres de Jesus. Não é no caminho da desobediência. No caminho da desobediência tem uma arapuca para te pegar. No caminho da desobediência tem uma armadilha para você cair. No caminho da obediência tem uma pessoa para te enganar. No caminho da desobediência... Eu falei tudo errado. Mas você entendeu tudo certo. No caminho da obediência se esconde o milagre de Jesus. E no caminho da desobediência se esconde uma cilada sorrateira do inimigo. Por acaso ela foi parar de todas as eiras que ela podia colher, logo na de Boaz. Então os ceifeiros iam cortando milho, sei lá o que, cevada, ia guardando, e caiu umas espigas para trás. Gente, ela não chegou lá nos judeus e deu carteirada. Eu já sei que vocês cuidam dos estrangeiros, então eu queria minha bolsa estrangeira. Não, ela foi trabalhar. E ela queria sustentar a sogra dela, que ela queria honrar. Era velhinha, não conseguia mais trabalhar, então ela saiu colhendo. E ela foi colhendo, e ela colheu o dia todo. Versículo 5, de repente Boaz a viu no meio da turma e falou: quem que é essa mulher diferente? Olha o que é um governante. Eu gosto muito quando alguém chega para mim: ah, sabia que eu sou lá da Poema já faz tempo? E eu falo: eu sei. Você senta ali pro lado direito da igreja, né? Ai, pastor, você já me viu? Eu vejo todo mundo, irmão. E o dia que Deus me revela, eu entro dentro da máscara. Como eu já vi alguns caras de pau aqui sendo transformados, aleluia. Assim como eu era quando cheguei. O capataz respondeu para Boaz: ela é uma moabita que voltou com Noemi. Boaz disse no verso 11: contaram tudo. Boaz respondeu para essa mulher: contaram tudo que você tem feito para sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor te retribuirá poderosamente o que você tem feito para ela. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor seu Deus. Antes desse homem tentar fazer qualquer coisa para ela, ele já a admirava. A nobreza de Ruth colocou ela entre os homens nobres. Você nunca vai perder de trabalhar honrando, mesmo que seja no serviço mais elementar da terra. Você nunca vai perder, se você tiver nobreza de Deus, se você for uma empregada, um trabalho simples, mas você vai poder fazer como a serva de Naamã. Você vai dar destino profético para o seu patrão. Quantos homens se converteram quando contrataram uma empregada cheia do Espírito Santo, gente? Deus sempre vai ter uma porta aberta para você. Então Boaz viu que ela colhia, viu que ela estava honrando aquela senhora, e ele disse: certamente o Senhor vai te abençoar muito. Então Noemi vai embora para casa. Ruth olha e fala: meu Deus, menina, onde é que você arrumou tanta comida? Sogra, a senhora não acredita. Lembra que a senhora disse que tinha um parente próximo que podia me resgatar? Eu fui parar logo na casa dele. Sabe por quê? Porque ela deu sorte. Não é, gente? Já tem uma tatuagem saramandenga que diz: nunca foi sorte, mano, sempre foi Deus. Já tem isso escrito para tudo quanto é lugar. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Até os manos já sabem que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas tem algum crente vitimista que sempre olha para o abençoado e diz: Santos, se tivesse aquele pai, até eu. Mas você tem o mesmo pai que eu, caramba. Ele é o pai dos pais, aleluia. Ele é o Abba, pai, aleluia. É o mesmo pai. Fala aleluia, pelo amor de Deus, gente.
Vem comigo, vocês estão muito tradicionais. O que aconteceu com vocês? Poema tradicional. Nós somos pentecostais renovados, carismáticos do fogo de Deus, dos 7 dias. Aleluia, aleluia. Vamos lá, igreja, dos 7 dias, 7 dias queimando, aleluia. Então Ruth contou à sua sogra como tinha trabalhado. O nome do homem em que eu trabalhei era Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E o que é um resgatador, gente? É o parente mais próximo que podia casar com a menina que estava viúva. Oh, que sorte! Mas que sorte! Quando você não entendeu o que é obediência, o propósito dela, você vai sempre pensar que é sorte. Então, quando terminava de colher toda a colheita, eles festejavam e comiam e bebiam, e depois eles iam descansar. E Noemi sabia das coisas, ou seja, ela podia dar destino para Ruth. Ela disse: minha filha, vem aqui e ouça exatamente o que eu vou dizer. Agora você não é uma operária da lavoura. Faz a unha, faz o cabelo, faz a sobrancelha, faz o cabelo mais louco que você puder. Compra aqui um perfume, Gabbana Light Blue Dolce Gabbana. Põe essa bolsa da Vitor Hugo minha aqui, no tempo que eu era rica. Vai até o lugar onde ele está dormindo, descobre os pés dele e deita nos pés. Quando uma mulher em Israel chegava e fazia isso, ela estava dizendo assim para o homem, o mesmo que a igreja diz para Cristo. Quando a igreja adora a Cristo, ela diz: eu sou submissa a você. Quando uma mulher em Israel fazia isso com um homem, ela estava dizendo: eu sou submissa a você, eu quero ser sua esposa. E de repente aquele homem levanta no meio da madrugada e diz assim: meu Deus, o que você está fazendo aqui? Como você é maravilhosa. Já não basta você ser trabalhadora, já não basta você honrar sua sogra, já não basta você desonrar, deixar para trás o seu povo para honrar o povo dela, e você trabalha para sustentá-la, e agora você vem até aqui. E ela disse para ele: eu sou nora de Elimeleque, e você é o meu resgatador. Esse homem era um homem de tanta honra que ele diz: ainda existe um parente mais próximo do que eu. Ele tem o direito de se casar com você, mas eu te juro diante do Senhor, se ele rejeitar, eu me caso com você, e eu vou dar destino para tudo que foi de Elimeleque, Malom e Quilion. Quando Deus resolve tocar a sua vida, Ele vai dar destino para você que Ele não pôde dar para o seu avô, para o seu pai e para toda a sua casa. Ele vai transformar a sua vida por completo. Ele vai cumprir em você o que Ele prometeu para várias gerações da sua família. Mas você só tem que andar no caminho que é Jesus, entrar pela porta que é Jesus e permanecer na obediência por amor a esse Jesus. É fácil se dar bem na vida, igreja. É fácil. O difícil é o processo. Dois dias atrás eu me tranquei no meu quarto e eu comecei a chorar e falei: Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor curou minha mulher do câncer. Obrigado porque o Senhor me permite fazer parte de uma igreja maravilhosa como a Poema. Obrigado porque o Senhor tem me feito viajar cidades e até países só para levar o seu evangelho. Muito obrigado. Mas Deus, cadê minha casa? Onde que eu moro? Fala comigo. E mano, sabe o Mateus 6,6 que eu vi pregando para vocês? Entra no seu quarto, fecha a porta, busque Deus secreto. Se Deus tiver secreto, recompensará publicamente. Eu também vivo disso, irmão. E eu comecei a chacoalhar o céu lá no meu quarto. E
eu comecei a orar, fala comigo, Jesus, fala comigo. De repente, irmão, uma voz começa a entrar dentro do meu quarto, assim, ó, Rabadarachei, Rabababás, eis que te digo, servo meu. Eu já falei, meu Deus, velho, um anjo entrou aqui. Ergui os meus braços assim. De repente, daí bateu uma incredulidade em mim. Eu saí correndo do quarto, abri o corredor lá do meu apartamento que eu tô morando. Não tinha ninguém. Falei, mano, é Deus mesmo. Aí eu voltei correndo. Falei, fala que o teu servo ouve. Rabachai, Rabá, eis que te dou esse apartamento. Eu falei, ai meu Deus, ai, ele tá falando onde eu vou morar. Eu te dou esse apartamento. De repente, gente, aparece, eu tô falando ali com Deus, uma voz profetizando aquilo para mim. De repente aparece uma terceira voz assim, obrigado. Eu falei, peraí, eu não tô chorando nem falando obrigado. Aí eu fui indo por perto da sacada, assim, ó, foi ficando mais forte. Eu te trouxe para esse lugar. Daí o cara, meu vizinho, não levou uma crente profeta para orar no apartamento dele, mano. E vocês tudo, que Deus lhe dê em dobro, tudo que vocês estão rindo da minha cara. Cara, o tema dessa mensagem podia ser quando Deus fala com o vizinho e não comigo. Mano, de repente eu falei assim, não acredito, Deus, não acredito. Você não fala comigo. E ó que você me usa para falar com tanta gente, só fica usando a gente, Deus. Mano, sabe quando você é líder de GC, aí você começa a paquerar um cara, e daqui a pouco você discipula uma menina que acabou de chegar na igreja, ela casa com o cara? Eu tô me sentindo assim, gente. Gente, meu genro e minha filha mudaram para uma casa, a gente tá lá arrumando a casa deles. Daí a Érica tem uma ideia, vamos pegar lá o resto que sobrou das nossas coisas, dá para eles. E eu fico lá arrumando a casa deles lá, eu falo, cadê minha casa, Deus? Daí o pior, Deus falou comigo, me deu um texto em Hebreus. Abraão estava indo para o lugar que Deus lhe daria lá na frente por herança, mas ele ainda não sabia, mas foi indo pela obediência. Então eu mandei para Érica, olha Érica, Deus falou comigo. Daí ela disse, faz 1 ano que ele falou essa palavra. Falei, nossa, então nós estamos na mesma 1 ano? Estamos. Eu também estou num processo, mas o meu Boaz vai chegar e o seu. Deus tem uma rapidez para fazer alguma coisa para mim, eu sei disso, porque eu estou ficando, do jeitinho que Jesus quer. Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas você precisa ter fé. Olha para o seu vizinho e faz assim, estou ficando assim, Faz, gente, estou ordenando o nome de Jesus agora. Todo demônio que não deixa você fazer, sai dessa pessoa agora. Estou brincando, gente. Teve gente que quase manifestou de verdade. Estou brincando. Manifesta sexta-feira no culto da oração forte, não hoje. Ô gente, Jesus falou com o meu vizinho lazarento, mas não falou comigo. Espero que o meu vizinho não congregue aqui. Então ela foi lá e descobriu os pés dele. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te resgatar, mas ninguém pode te ver aqui. Ou seja, o cara não quis aproveitar dela. Ele deu 6 medidas de cevada, ou seja, prosperou ela ainda mais. Falou, vai para casa, põe isso na cabeça. Se alguém te ver aqui essa hora, umas 5 da manhã, você estava colhendo, tá? E deixa que amanhã eu resolvo isso. Ela voltou para casa, mostrou aquilo para Noemi e disse, Noemi, eu acho que Deus está no negócio, mas agora a gente tem que orar, porque vai aparecer um elemento aí no meio. Daí ele foi lá falar com o elemento, e aí, tudo bem? Você é o cara que tem direito de casar com ela, quer resgatar ela e as terras de Elimeleque? Ele falou, não, casar com ela não. Então eu posso casar? Pode. Você passa a vez? Passo, juro pelo nome do Senhor. Gente, fica tranquilo que aquilo não é seu, vai passar a vez de você. Não tente se apegar àquilo que não é seu.
Se não é aquele apartamento ali que Jesus falou para mim, Ele tem um Boaz melhor para mim. Eu não quero aquilo que Ele não tem para mim, amém? Porque Ele não fez um processo lindo até aqui para eu simplesmente cair numa necessidade da minha alma e da minha emoção. Eu quero viver os firmes propósitos de Deus em nome de Jesus. E você, igreja? Então Ele foi lá e comprou essa oportunidade. Boaz anunciou aos líderes, versículo 9 do capítulo 4: e todo o povo presente, vocês são testemunhas hoje, que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a herança, e para que o seu nome não desapareça no meio de sua família. Então chega o versículo 13: e Boaz casou-se com Ruth. Ela se tornou mulher de Boaz. Ele a possuiu. Isso significa lua de mel. Cara, você não tem tempo para perder com prazer antes de cumprir o propósito. O cristão não põe prazer na frente do propósito, ele faz o contrário, ele põe propósito na frente do prazer. Ele vai ter muito prazer, mas ele põe as coisas na ordem certa. Então ele a possuiu, e o Senhor a concedeu que ela engravidasse, e ela deu à luz a um filho. As mulheres disseram para Noemi: louvado seja o nome do Senhor, que hoje não deixou você sem resgatador. Seu nome será celebrado em todo Israel. O menino dará a você uma nova vida e te sustentará na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama, é melhor do que 7 filhos para você. Deixa eu dizer uma coisa: alguns de nós chegou aqui órfão, e Deus nos deu uma família espiritual, e essa família vai ser melhor do que 7 parentes na nossa vida. É isso que a Bíblia diz aqui. Quando Deus resolve restaurar algo para você, é 7 vezes melhor do que aquilo que você tanto buscava, do que você tanto desejava. E o que é que eu digo mais louco? Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. A vovozinha voltou a viver uma delícia de vida, e abraçou aquele neném, e cheirou aquele neném. Versículo 17: as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed, que significa servo. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Noemi e Ruth foram vovozinhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquelas que outrora ficariam fora da história, porque elas obedeceram a Deus, elas não só receberam uma família, mas elas se tornaram parte da família espiritual que Deus está formando para si mesmo na terra. O nome delas está na genealogia de Jesus. Normalmente não aparece o nome das mulheres, porque o governo era dos homens, mas o nome Ruth e o nome Noemi é citado na genealogia de Jesus. Por quê? Porque onde foi difícil, estreito, a abundância de Deus ela vem, e ela é tão excelente e generosa que elas geraram Obed, e eles geraram Jessé, e Jessé gerou Davi. E a Bíblia diz: nunca faltará um homem da dinastia de Davi fora do trono. Jesus é chamado um Messias, filho de Davi. Eu quero dizer para você que outrora não tinha uma história, agora você está se tornando noiva do Cordeiro de Deus, morada do Espírito Santo e família do Deus Pai Todo-Poderoso. Antes não éramos ninguém, agora somos da família de Deus. Muito prazer, Leandro, por enquanto. Muito prazer. Muito prazer. O maior princípio que Ruth nos ensina: não despreze quem te lidera,
verdadeiramente no Senhor. Nós estamos numa época em que a igreja tem cometido tantos erros, que as pessoas esculhambam pastores, líderes, mas essa não é uma verdade sobre Noemi. Podemos passar momentos amargos, mas Deus nos chama de delícia. Honrar seu pai e sua mãe vai trazer um grande tempo na terra para você. Honrar as pessoas, por mais que ela esteja viúva e órfã. Honrar as pessoas que têm uma promessa de Deus muda a sua história. Deus cumpriu um processo na vida de Ruth e rapidamente Boaz chegou. Então qual é a oração, Leandro, que você mais faz nesse momento para você e pela Érica? Em 2018 eu preguei uma mensagem chamada Overflow. Daquele dia para cá Deus só me poda. Então esse processo não faz um ano, é desde 2018. É um processo que só me poda. E de verdade Deus tirou do meu coração Taubaté, para que entrasse no meu coração qualquer cidade, qualquer estado e qualquer país. Eu sempre dizia que eu não saía de perto da minha família. Nasci por aqui, vou ficar por aqui. Mas o Senhor tem falado: levanta um povo novo, deixa eles liderar e deixa eu te enviar. Não é fácil sair do conforto da sua vida. É maravilhoso andar nessa cidade e ver quantas coisas incríveis Jesus fez por meio do nosso ministério. As pessoas celebram sua vida, mas você sabia que existem cidades do mundo que nunca ninguém ouviu o evangelho, que você tem ouvido de graça nos últimos 14 anos nessa casa, e não só nessa, mas em muitas outras boas igrejas que existem nessa cidade. Tem gente carecendo. Deixa eu dizer uma coisa: alguns de vocês já deviam ter sido enviados. Então presta atenção se Deus já não te enviou, porque você precisa fazer o que Deus deseja. Você tem maturidade para ajudar pessoas. Eu não estou falando com muita gente nessa hora. Você tem bagagem, maturidade, processo e propósito na sua vida. Você deveria estar ajudando pessoas, mas você ainda está pedindo: Deus me ajuda. Noemi teve que entender que a coisa não era mais com ela, mas era com a próxima geração. Então ela catapultou Ruth para viver aquilo que ela não poderia mais. Esse é um grande preço de amar a próxima geração. Mas Ruth encontrou ali algo que mexeu no seu interior. Que o Senhor possa abrir os olhos espirituais de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora. Abrir os olhos espirituais e desviar os nossos pés de tudo aquilo que é uma cilada, mas fixar os nossos pés em tudo aquilo que é um propósito. Que o Senhor hoje possa desviar os nossos pés do caminho da desobediência, da ganância, da prepotência, da arrogância, do individualismo, e possa levar a nossa caminhada para a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque no caminho da obediência estão escondidos os grandes milagres do Senhor. Ruth não podia ver nada, mas ela podia sentir tudo no seu espírito. O Senhor está falando com pessoas aqui essa noite que estão cansadas de ser honestas, santas e verdadeiras. Pessoas que há muito tempo estão na mesma caminhada dizendo: Deus, eu sou fiel. O Senhor está te dando um pão hoje, está te alimentando hoje. E o Senhor está dizendo: seu Boaz está chegando, e está chegando rápido. O milagre que você tem buscado está chegando rápido. Não se desfaleça agora, não desista agora. Você está no fim de uma estação. Mas de verdade, de 2018 para cá, eu tenho igreja estado tão estranho, porque eu entrei numa transição. E quando o homem entra numa transição, nem ele se entende.
Existem pessoas que não estão entendendo exatamente o que Deus está fazendo, mas você sabe o que Ele está fazendo. Então dá glória a Deus pelo seu vizinho que recebeu uma palavra de Deus. Dá glória a Deus por alguém que já está vendo o seu Boaz. Celebra a vida deles, porque Deus está trazendo outros Boazes também para essa estação na sua vida. Pai, no nome que é sobre todo nome, eu suplico sobre qualquer pessoa que está aqui. Não nos deixe ser gazelas espirituais que saltam para cá e caminham, e estão saltitando ao invés de caminhar. Faz de nós como Ruth, amigos de Deus, amigos do propósito, amigos da obediência. Faz de nós, Senhor, amigos da palavra de Deus, amigos do Espírito Santo, amigos da Noemi, as delícias do Senhor. Faz de nós amigos da bondade, da verdade, da justiça. Faz de nós, Senhor Jesus, servos como Obed. Nos livra da militância, Senhor Jesus, que destrói e polariza o país, mas nos comissiona, nos convoca para a milícia do céu, que estão caminhando aqui na terra, mas com as suas mentes lá na Jerusalém Celestial. Eles estão fazendo aqui na terra como é no céu. Pai, muda a sorte de pessoas nessa noite, em nome de Jesus. Se você crer nessa palavra, fica de pé. Vamos adorar Jesus com essa última canção, enquanto você transforma Ele na sua delícia, para Ele transformar você de volta na delícia dEle. Quando Noemi disse o verso 16 e 17, eu me lembrei da minha mãe, que orou por tantos anos pela Érica, por muitos anos. E um dia minha mãe estava fazendo um encontro, e a Érica escreveu uma cartinha que você recebia no final do encontro, e minha mãe abriu, estava escrito assim: Cida, eu te amo porque você orou para Deus restaurar meu casamento com seu filho. E eu quero te dizer uma coisa, tem 2 versos em Ruth 16 e 17. Seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus. Onde você for eu vou, o que você for fazer eu vou fazer. Minha mãe orou por anos para Deus restaurar meu casamento, e um dia minha esposa pôde reconhecê-la como Ruth reconhece uma direção espiritual. Que Deus abra os seus olhos para você ver os verdadeiros amigos e a verdadeira família que você tem, e você não caia em ciladas aí fora de pessoas que querem só abusar de você. Mas hoje Deus está te dando uma grande família. Hoje Deus está te chamando, você que estava desviado, Deus está te chamando, minha noiva. Jesus te chama minha noiva, Deus te chama minha família, e o Espírito te chama minha morada. Eu estou